Se você está acompanhando a nossa Semana da Gramática, você já sabe que lá no site www.sorameajuda.com.br tem uma lista especial para você. Se você ainda não pegou essa lista, corre lá, resolve a lista e volta aqui nesse vídeo. E se você deseja acompanhar junto comigo, vamos embora! Essa lista de exercícios ela é baseada nos assuntos discutidos nos vídeos desta semana. Então, se você ainda não assistiu aos vídeos, é só acessar a playlist Novembrou com Língua Portuguesa ou voltar nos últimos vídeos publicados. Nessa lista de exercícios, nós estamos trabalhando os assuntos de adjunto adnominal, complemento nominal, predicativos e gramática contextualizada. Nós temos questões de concurso, de Enem, e eu vou trazer essas correções para vocês, não só trazendo, obviamente, a resposta correta, mas explicando por que é que as outras estão incorretas e também trazendo algumas complementações de conteúdo para você. A primeira questão é uma questão que eu adaptei, a única adaptação que eu fiz foi retirar as alternativas para que a gente fizesse com o verdadeiro ou falso. É uma questão da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, para o cargo de oficial administrativo. Então a questão diz pra gente: considere os enunciados a seguir. Número 1. Angélica conquistou amigos, sinceros companheiros e uma nova família em seu novo local de trabalho. E a número 2 diz: Angélica conquistou amigos sinceros, companheiros e uma nova família em seu novo local de trabalho. Então, a gente percebe aí que há a mudança da vírgula de lugar. Então, aqui no primeiro ela está depois de amigos e na segunda frase depois de sinceros. Analise as afirmativas e dê valores verdadeiro ou falso. No primeiro enunciado, o vocábulo sinceros exerce a função de adjunto adnominal do substantivo companheiros. No segundo enunciado, o vocábulo sinceros exerce a função de complemento nominal do substantivo amigos. A diferença de sentido entre os dois enunciados deve-se à posição da vírgula em cada uma dessas frases, e a alteração na posição da vírgula alterou o tipo de predicado. Em um, tem-se predicado verbal e em dois, predicado verbo nominal. Primeira coisa que nós vamos fazer, analisar nas duas frases a função da palavra sinceros. Então, vamos voltar nas frases. Angélica conquistou amigos, sinceros companheiros e uma nova família em seu novo local de trabalho. Nesse caso, a palavra sinceros se refere à palavra companheiros. E a palavra companheiros é um substantivo. Se eu tenho aqui um adjetivo se referindo a um substantivo, eu tenho um adjunto adnominal de companheiros. Logo, esta primeira opção que nós temos aqui é verdadeira. Na 2, está pedindo para a gente analisar os sinceros na segunda frase, como se ela fosse complemento nominal do substantivo amigos. Angélica conquistou amigos sinceros. Então, sinceros é um adjetivo para amigos. Amigos é um substantivo. Nesse caso, amigos não pede um complemento. Aqui eu estou caracterizando. Quando eu estou caracterizando, eu tenho adjunto adnominal e não complemento nominal. A gente vai ver em questões mais para frente o uso do complemento nominal. Então, neste caso, ela é falsa. A diferença de sentido entre os dois enunciados deve-se à posição da vírgula em cada uma dessas frases, é verdadeiro, porque na primeira ela falou que conquistou amigos, sinceros companheiros, que são outras pessoas, e uma nova família em seu novo local de trabalho. Depois ela fala que conquistou amigos sinceros, depois companheiros, sem nenhum adjetivo para ela. Então, verdadeiro. A cada alteração na posição da vírgula, alterou o tipo de predicado. Em um, tem-se predicado verbal e em dois, verbo nominal. Não faz diferença, Quando a gente está falando aqui de predicado, a gente precisa olhar a oração. Então, aqui a gente tem um verbo, conquistou.
Angélica conquistou amigos, sinceros companheiros e uma nova família em seu novo local de trabalho. Daqui para frente, do conquistou amigos, o predicado ele vai funcionar da mesma forma para os dois, independente da vírgula. Então, não faz diferença, não altera o tipo de predicado neste caso. Então, é falso. Na número 2, nós temos uma questão do Ministério da Defesa da Aeronáutica 2019 para o cargo de sargento da Aeronáutica, área de enfermagem. Assinale a alternativa incorreta, sempre muito importante prestar atenção nessas questões. É um tipo de questão que já está caindo em desuso, mas em concurso público ela aparece bastante. Questão do Enem, ela não aparece mais. Esse tipo de comanda da questão. Assinale a alternativa incorreta sobre os adjuntos presentes nos verbos abaixo. Então, a gente falou essa semana sobre adjunto adnominal, mas a gente sabe que dificilmente as questões trazem um assunto só. Então, se você tem dúvida em adjunto adverbial, você pode assistir o vídeo sobre termos da oração. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produzem este açúcar branco e puro com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. É um trecho de um texto do João Cabral de Melo Neto. Na letra A diz pra gente, em usinas escuras é adjunto adverbial de lugar? Sim, está indicando pra gente onde isso acontece. Então, em usinas escuras, os homens de vida amarga e dura produzem este açúcar. Esta manhã. Adjunto adverbial de tempo? Sim, adjunto adverbial de tempo, porque quando isso acontece? Esta manhã. Amarga e dura são adjuntos adnominais. São adjuntos adnominais do meu substantivo vida. Então, está correto. E em Ipanema é um adjunto adnominal? Não. Em Ipanema indica um lugar, então ele é um adjunto adverbial de lugar. Então é a letra D que está incorreta. Na número 3, uma questão para a prova do Ministério da Defesa, Aeronáutica também, especialidade administração. Leia. A extinção de grandes áreas de vegetação no Brasil ocorre, em muitos casos, devido a queimadas provocadas pelo próprio nativo. Na 2, durante o inverno, as pousadas de Maromba, Visconde de Mauá e Maringá ficam cheias de turistas. Na 3, a aldeia dos Tupinambás fica perto da área litorânea para facilitar o contato com o mar. Sobre os termos destacados acima, é correto afirmar que há apenas 2 complementos nominais? Há apenas 2 adjuntos adnominais? Todos são complementos nominais ou todos são adjuntos adnominais. Nesse caso, não tem muito como a gente usar aquela estratégia de já desconfiar do todos ou apenas, porque ele só lida com isso. Então, qual é a estratégia que a gente vai usar? Classificar a frase antes de decidir. Então, nesse caso, a extinção de grandes áreas de vegetação. Então, a gente vai pensar, esse termo aqui está ligado ao substantivo extinção. Se você assistiu ao meu vídeo, você viu que adjuntos adnominais estão ligados a substantivos que podem ser abstratos ou concretos, e complementos nominais estão ligados a substantivos abstratos. E quando eles pedem um complemento? Se eu falasse assim, a extinção no Brasil ocorre, em muitos casos, devido a queimadas provocadas pelo próprio nativo. A extinção do quê? A extinção de espécies nativas? A extinção da fauna, da flora? Tudo depende desse complemento para que a minha frase ocupe o seu sentido. Não que ela faça sentido, porque ela até faz se eu retirar, mas para que ela tenha o sentido que eu quero dar. Então, nesse caso, a gente tem um complemento nominal, porque a função dela é completar a palavra extinção e não apenas dar uma característica para essa extinção. Então, nesse caso, a gente tem um complemento nominal. Na número 2, ficam cheias de turistas. De turistas completa o sentido da palavra cheias. E a palavra cheias, a classe gramatical dela é
adjetivo. Quando a gente tem um termo completando o sentido de um adjetivo, não tem dúvida, complemento nominal. A aldeia dos Tupinambás fica perto da área litorânea para facilitar o contato com o mar. Da área litorânea está completando o sentido de perto, ele não de fica, né? Porque eu não estou falando a aldeia dos Tupinambás fica da área litorânea, não é isso. Fica perto da área litorânea. Perto é um advérbio de lugar. Então, o da área litorânea está ligado ao advérbio perto. Se completa o sentido de um advérbio, a gente tem um complemento nominal. Então, a partir desta resposta, complemento nominal nas três, então todos são complementos nominais. Letra C é a resposta correta. Número 4. Do Instituto AOCP. Assinale a alternativa que analisa corretamente a função sintática da expressão em destaque no seguinte período: compreender as necessidades do consumidor. Então vamos lá. Quais são as alternativas? Objeto indireto, pois complementa o sentido do verbo compreender. Objeto direto, pois completa o sentido do verbo compreender. Sujeito do verbo compreender. Agente da voz passiva ou complemento do nome às necessidades. O verbo compreender. Compreender. Compreender o quê? As necessidades. As necessidades é o meu objeto. No caso, é um objeto direto. Então, a gente já elimina a letra A e a letra B, porque o objeto aqui, então, compreender do consumidor não é um objeto indireto. Existiria a possibilidade de ter dois objetos numa mesma oração? Sim. Se você precisa de ajuda com esse conteúdo, acesse o vídeo que está aparecendo no card para você. Então, compreender as necessidades já completa o sentido de compreender. Mas aí, necessidades de quem? O do consumidor é o que completa o sentido de necessidades. E necessidades é um substantivo. Então, se completa o sentido de um substantivo, eu tenho um complemento nominal, um complemento do nome. Então, eu tenho a letra E como a correta. Na número 5, nós temos uma questão do Enem de 2012. Então, nós temos um pequeno texto. Nesse texto, nós temos uma fala nós temos um registro que é uma fala. Então, se a gente olhar aqui nas referências, então tem lá a abreviação, né, do nome da pessoa, falando que é do sexo feminino, 38 anos, nível de ensino fundamental, projeto Fala Goiana, um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal da APS como modalidade falada da língua é. Então, a gente nem leu ainda o texto, mas vamos olhar as alternativas para a gente pensar. Predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas. Só de olhar o texto, a gente está vendo que tem pausas, porque tem reticências. Já é um aspecto para a gente reservar a letra A. Vocabulário regional desconhecido em outras variedades do português. Realização do plural conforme as regras da tradição gramatical. A modalidade falada da língua não tem a realização do plural como uma regra da tradição gramatical, conforme a regra da tradição gramatical, então a gente já poderia riscar a letra C antes de ler. A ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados, então a gente vai ver se não tem coesão, se está tudo jogado. E a letra E, presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante. Provavelmente não tem, né? Mas vamos olhar aqui. Eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa, de vôlei, andar de patins, bicicleta. Quando eu levava um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma. Eu acho que foi uma das fases mais, assim, gostosas da minha vida. Foi essa fase de 15, dos meus 13 aos 17 anos. Então, vamos pensar aí nas alternativas que a gente tem. A gente tem algumas reticências. Então, nós falamos de linguagem informal entrecortada por pausas. Não apareceu nenhum vocabulário regional desconhecido, então a gente já tira a letra B. A letra C a gente já tinha retirado.
A letra D, ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados. Então tá tudo solto. Ela falou um fato, depois um outro que não tem nada a ver, não fez uma ligação. Não, ela fala quando. Eu acho que foi uma das fases, essa fase. Então ela faz essas referências, então tem coesão. Então não é a letra D. Presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante, muito menos. Então, correta, letra A. Número 6, uma questão do Ministério da Defesa, Aeronáutica 2018, especialidade Administração. Assinale a alternativa que classifica respectivamente os predicados das frases abaixo. Então, a estratégia de resolução que a gente vai utilizar aqui é ler a frase e classificar o predicado. A justificativa do aluno parecia plausível. Para que a gente classifique o predicado, a gente precisa saber de predicativo. Então, é por isso que essa questão está aqui. Então, se você tem dúvidas sobre como classificar o predicado, acesse o vídeo que está aparecendo no card para você aqui em cima. A justificativa do aluno parecia plausível. Primeira coisa que a gente vai fazer é achar o verbo. Qual é o verbo aqui? Parecia. É um verbo de ligação. Então, ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se, continuar, andar e parecer. Então, parecer é um verbo de ligação. Quando a gente tem um verbo de ligação, inevitavelmente, a gente vai ter um predicativo do sujeito. Então, plausível. Plausível é uma característica para justificativa. E justificativa é o meu sujeito. Então, eu tenho aqui um predicado nominal. Na número 2, o professor considerou plausível a justificativa do aluno. Mesma coisa. Qual é o verbo? Considerou. Nesse caso, considerar não é um verbo de ligação. Então, ele é um verbo de ação. Considerou. Considerou o quê? Ah, daí não é considerou plausível, é considerou a justificativa. Considerou a justificativa do aluno plausível. Então, eu estou dando uma característica para essa justificativa. Então, eu tenho aqui um predicativo do objeto. Então, plausível, um predicativo do objeto. Então, se eu tenho um verbo de ação e um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. E, finalmente, o professor considerou a justificativa do aluno. Mesma coisa, considerou não é um verbo de ligação, então eu tenho um complemento. Mas esse do aluno, ele não é um predicativo? Não, ele funciona como um adjunto adnominal. Então, nesse caso, eu tenho um predicado verbal. Então, nós vamos procurar a alternativa que tem nominal, verbo nominal e verbal, que é a letra A. A questão número 7 é da Prefeitura de Caxias para o cargo de nutricionista. Nós temos um texto, ele está numerado, é bem interessante para poder achar fácil o verso ao qual ele se refere. Então, ele está pedindo para a gente, marque a alternativa cuja oração tem predicado verbo nominal. Letra A, o homem vivia tranquilo, no verso 1. B, meu filho Pedro esteve 1 ano no hospício. Letra C, mas é com Z. Letra D, numas notas vem escrito com S a palavra Brasil. Lembrando que predicado verbo nominal, quando a gente tem verbo de ação mais um predicativo, sendo ele um predicativo do sujeito ou do objeto. E para a gente entender, a gente vai analisar qual é o predicado de cada uma das orações. Na letra A, o homem vivia tranquilo. Vivia, neste caso, não exerce função de verbo de ligação, então ele é um verbo de ação. Se a gente volta aqui no texto, esse o homem vivia tranquilo é realmente no sentido de viver a vida e não de viver preocupado, estar sempre preocupado. E não estava sempre tranquilo, mas vivia de modo tranquilo. Então, nesse caso, percebe que esse verbo não é um verbo de ligação, então ele é um verbo de ação. E o tranquilo é uma característica, é um predicativo do sujeito. Então, eu tenho, obviamente, né, a gente já sabe que é a letra A, mas eu vou resolver as outras para vocês também entenderem como que funciona e por que as outras não são as alternativas corretas.
Na letra B, meu filho Pedro esteve um ano no hospício. Esteve, nesse caso, não funciona como verbo de ligação. É estar, não de estar preocupado, estar tranquilo, mas de estar em um lugar. Então, ele tem um verbo de ação nesse caso. E ele não tem nenhum predicativo aqui. Então, um ano no hospício é um adjunto adverbial de tempo. Um ano e no hospício de lugar. Então, eu tenho aqui um predicado verbal. Então, por isso que ele não vai ser a resposta correta. Mas é com Z, é um verbo de ligação. Não temos nem o que discutir. Então, nominal. É uma característica que eu estou dando aí para a palavra mas, ela ser com Z. Numas notas vem escrito com S a palavra Brasil. Numas notas vem escrito o quê? A palavra Brasil. A palavra Brasil é o meu objeto. Esse com S, ele não é uma característica da palavra Brasil. Ele é um advérbio para como vem escrito. Como vem escrito a palavra Brasil? Com S. A gente tem um predicado verbal, porque não tem característica. Então, a letra A é a correta. Número 8, Ministério da Defesa, Aeronáutica, 2019, Escola de Especialistas da Aeronáutica. Leia. O atleta ficou emocionado com o carinho dos torcedores. Houve uma pequena queda no desemprego no primeiro semestre. Os turistas consideraram as paisagens da África lindas. Os predicados das orações classificam-se respectivamente como. Então, a nossa estratégia de resolução vai ser classificar os predicados de cada oração. Na número 1, então, ficou emocionado com o carinho dos torcedores. Ficou ser, estar, ficar. Ficar, nesse caso, ficar emocionado é predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito. Eu estou dando uma característica para o atleta. Então, nesse caso, o nosso predicado é nominal. Na número 2, houve uma pequena queda no desemprego no primeiro semestre. Então, houve o quê? Uma pequena queda no desemprego no primeiro semestre. Uma pequena queda, então eu tenho o meu objeto. E o pequena, ele não funciona como predicativo do objeto, ele funciona como adjunto adnominal. Então, nesse caso, nós vamos ter um predicado verbal, porque eu tenho um verbo de ação sem predicativo. Então, predicado verbal. E os turistas consideraram as paisagens da África lindas. Considerar é um verbo de ação. Consideraram o quê? As paisagens da África. Esse é o meu objeto. Como que eram essas paisagens da África? Lindas. Então, lindas é o meu predicativo do objeto. Então, se eu tenho um verbo de ação, que é o consideraram, e o lindas, que é um predicativo do objeto, eu tenho um predicado verbo nominal. Então, a minha alternativa correta é a letra D. Depois nós temos uma questão do Enem de 2013. Nós temos um texto, fragmentos do diário secreto de Theodor Conrad. Aí eu já não sei, né, gente? Daí pelo menos é russo. Então nós temos 2 fragmentos do texto, um de 20 de julho de 1912 e um de 20 de dezembro, olha só, dia do meu aniversário. 20 de dezembro de 1919. Claro que eu não nasci em 1919, né? Vamos para o texto, vamos para a questão para a gente pensar o que é que a gente tem que analisar no texto. Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. Ao empregar o enunciado metafórico "muito peixe foi embrulhado pelas folhas do jornal", pretendeu-se estabelecer entre os 2 fragmentos do texto em questão uma relação semântica de causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto em que uma contém a causa e a outra a consequência, temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando-o no tempo que é relatado nas partes em questão, condicionalidade, segundo a qual se combinam 2 partes de um texto em que uma resulta ou depende de circunstâncias apresentadas na outra,
A diversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta uma orientação argumentativa distinta e oposta à outra. Finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta o meio, por exemplo, para uma ação e a outra o desfecho da mesma. Então, aqui ele está falando sobre a expressão específica muito peixe foi embrulhado pelas folhas do jornal. Então, ele começa a narrativa do dia 20 de dezembro com esta frase: muito peixe foi embrulhado pelas folhas do jornal. Peter Somerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio-lhe uma carta. Acredite-me, prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu ou outra pessoa escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da sugestão. Dificilmente encontro alguém agora que saiba quem é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo, ele simplesmente não existe. 20 de dezembro de 1919. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Já se passaram 19 anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço. E parece que os outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os 25 anos de publicação de um livro que, segundo eles, foi um fenômeno hoje esquecido e me pediram um artigo. A gente está vendo que está falando de tempo aqui. Então, muito peixe foi embrulhado, passou muito tempo. Ele foi reconhecido, falou, olha lá, já se passaram 19 anos desde que ele morreu. Então, não é de causa, é de temporalidade, né? Não é uma condição para que as coisas aconteçam, não está discordando de nada e nem indicando um meio para o qual alguma coisa acontece. Então, é a letra B, temporalidade. A número 10 é uma questão de 2017 do Enem. Antes da gente ler o texto, nós vamos ler a pergunta, para a gente já ir para o texto sabendo o que a gente está buscando. O pronome oblíquo o nos versos a vida exige para o conseguirmos e nós o conseguimos garante a progressão temática e o encadeamento textual, recuperando o segmento. Então, nós temos que, na questão, no texto, encontrar o que é que o pronome oblíquo o retoma. Então, é uma questão de gramática contextualizada. Vamos ler o texto do Drummond. Fazer 70 anos. Fazer 70 anos não é simples. A vida exige para o conseguirmos. Já vamos pensar aqui. Está falando do quê? Para conseguirmos o quê? Fazer 70 anos. Perdas e perdas no íntimo do ser, como em volta do ser 1000 outras perdas. Ó José Carlos, irmão e escorpião. É ele mesmo. Nós o conseguimos. Conseguimos o quê? Fazer 70 anos. Então, é isso que ele está retomando. Quando ele fala ó José Carlos, é um vocativo. Então, ele não está se referindo a ele mesmo. Não conseguiram o José Carlos. Perdas e perdas. Aqui não poderia ser porque perdas é um substantivo feminino. Seria um pronome oblíquo a. Nós a conseguimos. A vida exige. Mesma coisa. Aqui a gente está falando de um termo feminino. Fazer 70 anos é a letra D que eu tinha colocado lá para vocês. Então, letra D. E vamos nos encaminhando para a nossa última questão. Se esse vídeo te ajudou, você está entendendo melhor o conteúdo, me deixa saber, conta para mim nos comentários, deixa também a sua dúvida, porque a gente sabe que exercício bom é aquele que traz dúvidas para a gente. Deixa sua dúvida, sua sugestão de vídeo, acompanha a gente aqui também. Semana que vem tem Semana da Literatura, nós já tivemos Semana da Interpretação de Texto e a última semana do Novembrou com Língua Portuguesa é de redação. Então, não perde, fica com a gente e eu quero ver você deixando a sua dúvida e o seu comentário no fim desse vídeo. A questão número 11 é uma questão do Enem, segunda aplicação de 2016. Vamos direto para a nossa comanda da questão para depois a gente voltar no texto. O texto publicitário tem a intenção de persuadir, de convencer,
o público-alvo a consumir determinado produto ou serviço. No anúncio, essa intenção assume a forma de um convite, estratégia argumentativa linguística marcada pelo uso de uma conjunção, quando, adjetivo irresistível, verbo no imperativo, descubra, palavra do campo afetivo, paixão, ou expressão sensorial, acariciando. Então, nós vamos ler o texto buscando entender qual é a estratégia argumentativa linguisticamente utilizada por ele para convencer o público de alguma coisa, né, que no caso é consumir o determinado produto, e lembrar que aqui é um texto publicitário. Descubra e aproveite um momento todo seu. Quando você quebra o delicado chocolate, o irresistível recheio cremoso começa a derreter na sua boca, acariciando todos os seus sentidos. Criado por nossa empresa Paixão e Amor por Chocolate desde 1845. Então, a estratégia que geralmente se usa em um texto publicitário é a utilização de verbos no imperativo. Para que se convença alguém a fazer alguma coisa, dificilmente se usa uma conjunção. A conjunção não é uma palavra que tem muita força. Ela é uma palavra que estabelece ponte, mas ela não tem muita força. Então, a conjunção ela não é a melhor palavra utilizada aqui para uma estratégia argumentativa linguística. Eu posso falar que esse chocolate é irresistível e só. E não estou te convencendo a fazer nada. Não estou pedindo. Então, quando eu peço para alguém fazer alguma coisa, eu estou persuadindo. Então, aí eu tenho a função apelativa. Então, nesse caso, não tem função apelativa no adjetivo irresistível. O verbo no imperativo, aí sim, né? A gente tem a função apelativa, que é aquela que quer persuadir. Se você não sabe do que eu estou falando, função apelativa, vai aparecer aqui no card para você, funções da linguagem. A resposta correta é a letra C. Palavra do campo afetivo, paixão. Paixão pode aparecer num poema, por exemplo, e não persuadir ninguém a fazer nada. Diferente do verbo no imperativo, no caso aqui o verbo descubra. E a expressão sensorial acariciando também não me persuade a comprar este produto, que no caso é um chocolate. Então, letra C. E para finalizar o nosso vídeo com uma dica, se você não baixou essa lista, baixa lá no nosso site www.sorameajuda.com.br e você vai clicar nesse link, que lá tem um arquivo com várias questões do Enem. Não fui eu que fiz esse arquivo, mas eu estou disponibilizando para vocês o link, que são questões do Enem que estão organizadas por tema. Espero que vocês tenham muitas dúvidas, porque só tem dúvida quem estuda. Deixa a sua dúvida aqui para mim, para a gente conversar e para você ficar craque nesses assuntos. Então, perdeu os vídeos dessa semana? Estão disponíveis aqui e eu espero vocês para as próximas semanas. Então, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!